Em nome da SIC, a nossa querida Associação Comercial Industrial de Agronegócios e Serviços de Chapecó, eu quero receber a todos que nos assistem, nos escutam e principalmente a vocês que estão aqui na mesa. Para nós é uma honra representar mais de 1.800 associados de toda a nossa região, não somente de Chapecó. A Casa do Empreendedor, o podcast da SIC, tem como objetivo levar as informações de forma descomplicada, descontraída e dinâmica, para que você consuma no canal que você escolher, no momento que você escolher e que você fique por dentro de todas as nossas iniciativas, nossos eventos, dos nossos conteúdos, para que seja um catalisador de resultado dentro do teu negócio e também da tua equipe. Um agradecimento especial porque todas as iniciativas da entidade são possíveis por conta dos nossos patrocinadores, nossos parceiros, Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Domi Consultoria Empresarial. Agradecimento especial também à nossa equipe interna, a Dani, o Dustin, a Lazy e os nossos grandes parceiros aqui da Closer. Na mesa hoje recebemos as finalistas da nossa segunda edição do MEI-UP e eu quero que elas se apresentem. Aqui ao meu lado, Graziela Kunst. É isto? Isso. Olá, bom dia. Eu sou Graziele, sou de São Carlos e sou proprietária da Nutrir Produtos Naturais. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Temos aqui novamente, retornando ao podcast, Elaine, seja bem-vinda. Obrigada, então eu sou Elaine, da Crescer Marketing. Prazer participar novamente do podcast. Legal, bem-vinda. E diretamente de Xaxim, Sandra, bom dia. Bom dia. Olá, me chamo Sandra Benetti, sou proprietária da Iris Beleza e Cuidado. Um prazer estar aqui com vocês. Que legal, que legal. E eu me chamo Robert Otto, estou nessa gestão como diretor de empreendedorismo e estou aqui com meu amigo Dustin já, né, no 29º episódio do podcast. E para mim é sempre uma honra estar à mesa, recebendo pessoas, aprendendo com essas pessoas que passam por aqui. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, vou aprender com essas grandes mulheres que estão aqui. E o nosso tema principal hoje, né, como esse belíssimo troféu está aqui já entregando conteúdo, é sobre o MEI-UP. Finalizou agora recentemente a segunda edição, um projeto que nasceu lá na gestão do Akimoto, rodou a primeira edição na gestão do Lenoir Brock e agora, né, finaliza a segunda edição na gestão do Elon Rebelato. E é muito legal porque a gestão da SIC ela é continuada e eu acredito que aquilo que traz resultado deve ser não só mantido, como deve ser também melhorado, né? E nós temos aí algumas melhorias já implantadas, né, implementadas nessa segunda edição. E é muito legal falar que o MEI-UP, esse projeto que nasceu dentro da SIC e foi abraçado pelo Sebrae, é o primeiro projeto de aceleradora e fortalecimento de MEIs do país, né? Inclusive foi nacionalizado pelo Sebrae, um projeto que nasceu aqui em Chapecó dentro da nossa SIC. E isso foi muito legal porque naquele momento, né, saindo da pandemia, a gente fez várias ações para ajudar os empreendedores e a gente viu que eles não precisavam só de crédito, né, de dinheiro, né, naquele momento. Eles precisavam também de orientação, de apoio, né, na tomada de decisão, fortalecimento da equipe, planejamento, estruturação. Até porque um dado, inclusive, do Sebrae é que mais de 29% das empresas fecham depois de 5 anos. E a maior parte dessas empresas que fecham são, né, na grande maioria, MEIs, né? Então, pensando nisso, que o projeto foi criado, e a gente olha assim, quando termina a primeira edição, e olha agora quando termina a segunda edição, o quão exitoso ele é, né? Enfim, a gente vai falar bastante sobre essa temática. E eu gostaria de começar falando, né, ouvindo de vocês, por que empreender, né? A gente olha para esses dados, né? Mais de 30% das empresas quebram em 5 anos, a maior parte delas são empresas que ainda estão no estágio inicial, são pequenas. Poxa, não é para todo mundo, não é fácil. E como que olhando para esse cenário, mesmo assim, vocês decidiram empreender? Então eu gostaria de começar sabendo um pouquinho da história de vocês, por que empreender? Bom,
desde que eu me conheço por gente, eu gosto muito dessa área da beleza. E eu iniciei o curso de publicidade e propaganda, concluí ele, mas eu nunca atuei na área. E eu permaneci fazendo coisas relacionadas à beleza, né? Na época eu fazia maquiagem, depois passei a fazer curso de design de sobrancelha, mas nesse período onde eu tinha um tempo ocioso durante a semana, já que a maior concentração de tempo era nos fins de semana, ou em função da maquiagem, eu comecei a estudar para concurso público, para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil. E aí, eu passei no concurso da Caixa Econômica, mas levou muito tempo para eu ser chamada. E nesse período, então, eu abri a Iris Beleza e Cuidado, antes, né, era outro nome. E quando eu já estava com a marca fidelizada, né, já tinha um espaço comercial, porque antes eu atendia no meu apartamento, eu fui chamada para trabalhar na Caixa Econômica. E foi um momento, assim, que eu precisei realmente tomar uma decisão bem importante, né? Ou entrar num trabalho onde eu teria um salário bom, né? Estabilidade, que era o que a gente precisa, né? Para viver tranquilamente. Eu olhei para o meu negócio e eu percebi o quanto eu sou feliz fazendo o que eu faço. Legal. E eu acho que é isso que move a gente, né? Fazendo o que a gente gosta e principalmente tu perceber a diferença que você faz na vida de outras pessoas. Às vezes a gente olha para o negócio, mas faz sobrancelha, faz maquiagem. Hoje eu já não trabalho mais com maquiagem, faço micropigmentação. E aí você olha para aquilo, mas você pensa que não faz tanta mudança. Mas eu atendo mulheres todos os dias e todos os dias eu ouço como isso melhorou a autoestima, como fez elas olharem para o espelho de uma forma diferente. Então, eu acho que quando a gente faz com o coração e faz com amor o que a gente faz, isso justifica o porquê de certas escolhas e principalmente o porquê de enfrentar esses desafios do dia a dia, porque realmente não é fácil. A gente vê o quanto é difícil crescer e principalmente lutar contra crenças limitantes também, né? Mas eu acho que é basicamente isso, né, meninas? Legal. E pra você, Grazi? Então, eu sou formada em nutrição, me formei, logo que eu me formei, eu passei num concurso também, parecido com a Sandra, né? E eu entrei para a área de nutrição clínica, trabalhei no posto de saúde, numa cidade vizinha de São Carlos, Cunhataí, e fiquei por 11 anos lá. Esse ano, eu acho que justamente com o MEI, né? Eu entrei pro MEI com esse objetivo, assim, ou larga um ou larga outro, né? Porque duas coisas não dá pra fazer, não dava mais conta. Então, ou eu ficava, em Cunhataí, ou então eu teria realmente que contratar alguém pra tocar a loja e eu ficaria por trás dos bastidores apenas. Mas não era isso que eu queria, né? Eu queria estar lá junto, eu queria participar do dia a dia do meu cliente, fazendo essas escolhas saudáveis, porque eu vejo isso muito hoje, a gente tem um acesso muito grande, né? Internet, várias receitas, enfim, vários produtos. Mas de orientação, se realmente aquilo ali vai dar certo pra mim ou não, a gente não sabe, né? Então, nada melhor que alguém da área de nutrição para dar esse aporte para o meu cliente. Então, eu, esse ano, decidi que eu estaria largando, então, esse concurso, pedi a minha exoneração, deu tudo certo, graças a Deus, deixei um bom legado, tenho certeza que eu fiz um bom papel, cumpri meu papel, e uma vida nova, né? E eu acho que esse lado de empreender, para mim, começou desde muito cedo, lá na minha casa, porque eu tenho um exemplo muito grande hoje dentro da minha casa, que é a minha mãe. Então, eu lembro que quando eu era muito pequena ainda, tinha lá pelos meus 9, 10 anos, a minha mãe fazia a gente tomar clorela, assim, meio, né, pra imunidade, é bom, filha, é isso e aquilo. E ela vinha pra cidade de Chapecó, e ela trabalhava com produtos naturais, com encapsulados, com suplementos, não era de granel, né, que eu trabalho hoje com granel também. Ela trabalhava mais na parte de suplementação, né, e ela fazia assim, a gente, é pra imunidade, toma, filha, a gente tomava, e aquilo ali, eu acho que foi crescendo, sabe? E eu via o meu pai sempre foi agricultor, minha mãe professora, né? Então, além dela ser professora, ela precisava de um extra também, né? E o meu pai sempre agricultor, sempre fazendo conta, cálculo, eu sempre gostava muito disso. Calculadora, papel, eu me achava no escritório. E ao mesmo tempo, vendo a minha mãe com essa parte de saúde, eu parti para esse lado, tanto que eu fui para nutrição, né? E eu acho que isso vem muito lá do meu berço, sabe? Essa minha vontade, esse meu desejo. Que legal. E é bacana ouvir você falar, porque quando você fala assim, eu tenho certeza que nesses 11 anos... 11. Eu fiz o meu papel, cumpri, né? Fiz muito bem feito. Isso também é empreender, né? É intraempreender. Eu penso que
Você não precisa ter um CNPJ para empreender. Você empreende aonde você está, com o que você está fazendo, dando o teu melhor, Isso fazendo mesmo. da melhor forma possível, né? Até porque o nosso negócio, ele acaba sendo a extensão dos nossos valores pessoais. Então, se você não faz muito bem feito quanto colaborador, fica muito difícil quanto empreendedor de fato, você prosperar e crescer, né? E fazer com que as pessoas que estão contigo cresçam também, né? E para você, Elaine, como foi? Então, pra mim foi um pouquinho diferente. Eu nunca tinha pensado em empreender. Não era um objetivo assim, eu vou me formar e vou empreender. Não, aconteceu. E o fato mais importante é a maternidade pra mim, assim, foi o meu impulsionador. Eu, enfim, trabalhava CLT, daí chegou um momento que eu vi que aquele ciclo tinha encerrado. Daí eu resolvi sair e as coisas começaram a acontecer. Comecei a atender um cliente aqui, outro ali, falei, mas agora eu acho que é hora de eu empreender. E junto com isso tinha a maternidade, né? Eu não precisava mais tirar o meu filho 6, 7 horas da manhã da cama e levar ele na minha mãe chorando, na época que ele era pequeno, né? Eu podia deixar ele dormir tranquilo, daí eu acordava, né, com ele, daí levava depois ele com calma na minha mãe. Então, assim, o fator que mais me motivou mesmo foi poder dividir um pouco do meu tempo com o meu filho. Então, foi um bom motivador, hein? É um grande motivador. Qualidade de vida, né? Exatamente. E é legal porque é bacana falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas olham assim, empreender é fácil, né? Você consegue, sim, ter flexibilidade em alguns pontos, mas tem vários Exatamente. outros que a gente acaba ficando refém, Esse né? quesito de filho, eu que digo, às vezes eu tô lá na loja, até há pouco a gente tava comentando que no feriado do sábado, né? Falei, vamos levar toda a família pra loja, né? Vamos Trabalhar junto. Vamos trabalhar todo mundo junto, né? Isso aí. E quanto trabalho tem, né? Quando as portas estão fechadas e que ninguém acaba vendo, né? É verdade. Quanta coisa tem que ser feito que não é muitas vezes publicado, né? Sim. Coisas que acontecem quando não é um horário comercial, quando não tem agenda para atendimento. A gente vai começar a falar sobre isso, né? Então, começamos a empreender. E em que momento você se deparou com algo, alguma situação, alguma dor, algum conflito que fez vocês olharem para isso e dizer assim, nossa, eu preciso, como empreendedor, evoluir, né? Eu preciso dar um próximo passo, né? Como que vocês entenderam que o Meiup poderia ser esse próximo passo? Eu acredito que, assim, todas nós aqui somos especialistas em alguma coisa. Mas para você ter uma empresa, você precisa ter várias outras coisas e você não consegue ser especialista em tudo. No meu caso, eu entendo muito de marketing, de vendas, mas e as outras partes? E a parte de finança, de precificação? Eu não entendia, né? O que é uma empresa por trás nos processos? E aí, quando a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco o Meiup, eu pensei, é isso que eu preciso, porque eu preciso olhar para além do marketing da venda, eu preciso olhar a empresa como um todo. E aí o Meiup, ele era o programa que iniciava, né, com todas as partes, tem todo o cronograma de o que uma empresa precisa. E tem também a parte de marketing, mas ele é completo nesse sentido. Então, eu queria entender um pouquinho das outras áreas também. Mas isso era algo que você já estava percebendo, já estava sentindo que Sim. Precisava transcender a área comercial de crescimento, olhar mais para financeiro. Isso mesmo, porque Precificação. tu é especialista naquilo. Mas e como é que fica a outra parte? A empresa ela precisa andar, ela precisa ser inteira, ela não pode ser só vendas. E como é que faz os outros processos? Legal. Que eu não sou especialista, eu não entendo. E como MEI, né, a gente acaba sendo sozinho, né? Então precisa entender um pouco de tudo. Precisa entender um pouco de tudo, uma noção básica. Claro que conforme vem o crescimento, a gente vai trazendo pessoas que agregam nessas áreas que a gente tem um pouco de déficit. Mas mesmo assim, a gente precisa ter esse pouco entendimento de cada para poder olhar a empresa como um todo. E até para planejar o crescimento, né? Porque o Meiup, ele é bem isso, né? Pra gente sair do MEI e crescer. E dentro do programa, a gente trabalha muito isso, né? O planejamento, de uma forma olhando o mercado, olhando a tua empresa e quais são os fatores que podem fazer com que você cresça ou, enfim, mude a rota, se necessário, né? Então, dentro do Meiup, eu também percebi isso, porque eu já tenho uma experiência no mercado, então, algumas coisas ainda tinha dúvida em relação à finança, como eu vou fazer a precificação, tá certo da forma que eu faço, não tá? Mas aquela questão do planejamento em si, como crescer, porque a gente sim tem vontade de crescimento, tem objetivos, mas
Eu quero chegar até lá, mas o que eu vou ter que fazer nesse caminho, né? Como, né? Como? O que eu preciso, né? Então, a gente vai se preparando para isso. E eu acho que, respondendo um pouco a sua pergunta, em que momento que a gente percebeu, dentro do programa eu percebi uma necessidade do mercado. Já via percebendo ela, mas eu estava com medo de fazer essa mudança, porque era um investimento alto, eu não sabia se ia dar certo, enfim. E eu acho que teve momentos dentro do programa que trouxeram essa certeza no sentido de ouvir outras empresas também. Não, sim, eu olhei para o mercado, eu entendi que precisava disso, mas eu também segui minha intuição. Então, eu percebi que sim, às vezes a gente precisa planejar, ok, mas ouvir a sua intuição também vai te levar aonde você quer. E aí foi o que eu fiz, né? Eu fiz um investimento, agreguei com um novo serviço, que era uma necessidade do mercado, eu já vinha percebendo, porque eu não conseguia resolver o problema das clientes que estavam chegando, eu precisava fazer esse investimento, e realmente foi o que trouxe uma virada de chave e impulsionou, sabe? Nossa, eu acho que quando a gente consegue mudar alguma coisa, é como se a gente respirasse um ar novo, assim, e, poxa, agora sim eu vou acelerar mais, sabe? Então foi isso que eu senti, sabe? Legal. Eu acho que pra mim também, justamente esse corte, essa ligação que eu tinha, então, como funcionária pública, eu pensava, não, eu preciso me estruturar. E agora, né, eu não vou mais ter aquele salário que eu tinha todo mês fixo. Eu preciso dar um jeito de tirar, ao menos esse salário, eu preciso tirar da minha loja, né? Ao menos o meu salário eu preciso fazer que saia da loja. Então, eu pensava, não, eu preciso me estruturar. E por onde que, às vezes, o que eu posso fazer pra melhorar? E pra mim, justamente, foi essa estruturação, todas essas aulas ali que eu tive, essa troca, minha virada de chave foi a troca de endereço lá na minha cidade. Então, isso me ajudou muito, assim. Nossa, foi o meu ponto, né? Que eu tinha um ponto que realmente estava assim mais parado, não tinha tanto acesso. E aí eu tinha aquele medo, como eu tinha recém saído, pedido exoneração, como que eu vou fazer agora para... Meu Deus, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, eu pensava, né? Mas aí eu acho que o Meiup me deu, assim, aquela garra. Não, você vai vencer, vai dar certo. Já deu certo, vai lá que a sala é tua e só vai, né? E realmente foi muito bom. Eu acho que essa troca, esse network, né? De pessoas, assim, que fazem a gente crescer, né? Eu, querendo ou não, uma cidade um pouquinho menor, às vezes a gente fica muito naquele lugar pequeno, né? Então, aquele medo de crescer também. E essa troca de conhecimento sempre foi muito... Eu lembro que quando eu chegava em casa à noite, eu acordava meu marido e eu falava pra ele, nós precisamos conversar, né? Eu preciso te contar umas coisas. Nesse passava, meu Deus, era 2 horas, vamos dormir porque amanhã é 6 horas, tem que estar de pé, né? Muito bom. Eu acho que todo mundo saía da aula assim. E ele disse, horas pra dormir. Ele disse no final, graças a Deus, que tá terminando, porque toda noite a gente conversava demais. Que legal, que legal. E pegando esse ponto, assim, a Elaine falou sobre isso, né? O projeto ele foi pensado assim, com muito carinho, com muito cuidado, para contemplar todas as áreas que o empreendedor precisa ter essa noção. E além de trazer conteúdos relevantes, a gente sempre procurou trazer outros empreendedores, né? Outros empresários, para trazer situações práticas sobre aquela área, né? Perspectivas práticas de quem faz mesmo no dia a dia. E eu queria ouvir de vocês, assim, dentro de todas essas disciplinas que foram entregues, o que mais chamou a atenção de vocês? O que abriu os olhos de vocês para olhar de uma maneira diferente que, quem sabe, anteriormente vocês não olhavam, né? E como que isso contribuiu com vocês também nesse quase 1 ano, né? São 11 meses, né? Olha, eu acredito que realmente a participação dos empresários, assim... foi um grande diferencial, porque é quem vive no dia a dia. E todo encontro também eles traziam, além do professor, o consultor, né? Eles traziam um empresário. Então a gente sempre tinha contato com alguém que tá ali no dia a dia ou que sofreu a nossa dor do crescimento, né? Que falávamos antes. Eu acho que é uma virada de chave, porque a gente vê as grandes empresas hoje, eles chegaram lá, mas aí quando eles sentam para contar para nós tudo o que eles passaram e o que eles passam no dia a dia, que não é o que a gente imagina, a gente se reconhece neles. Não são só flores, né? Não são só flores. Eles estão lá em cima hoje, mas eles estão passando por processos ainda, né? Então, acho que ter o empresário, a pessoa que passa pelo que a gente passou e nos mostra que não é tudo flores, foi um grande diferencial. E eles acabam nos impulsionando também. É validação, né? Exato. Às vezes a gente sabe que a gente tá no caminho certo, mas fica se questionando, será?
Será? Então, quando você senta na mesa e ouve de alguém, né? E não importa se ele é maior ou menor, mas você ouve de outra pessoa assim, cara, é por aí, né? Nos conforta, nos dá mais energia pra acelerar. E eu lembro, assim, que desde dos primeiros encontros que a gente teve, o que me tirava muito, assim, da zona de conforto eram as dinâmicas, né? Pensava, meu Deus, será que é necessário isso tudo? De novo, eu preciso trocar de lugar, conversar com outra pessoa de novo. E eu vejo que, assim, essa zona de conforto é bom. A gente precisa se desafiar também, né? Às vezes a gente fica muito... As coisas não vão acontecer ali, né? Na zona de conforto. Então, a gente precisa. Às vezes até as pessoas falam, mas tu vai pra Chapecó, fazer um curso lá e tal. Pegar a estrada, enfim... Mas, gente, é assim que as coisas acontecem. É difícil pra todo mundo. Eu sou mãe, fulano, ciclano, beltrano também é empresário, também passa por essas dores e tá tudo certo, vida que segue, né? Então, eu acho que esse início pra mim foi muito desafiador. E o final, assim, pra mim foi... Nossa, eu nunca mais vou esquecer do seu Akimoto, do encontro que a gente teve, né? Ele falou uma frase que jamais eu vou esquecer. Nossa, ele falou assim, gente, não é sobre tempo, é dinheiro, não é sobre dinheiro, tempo é vida. E eu vejo que é justamente isso, né? Hoje, como empreendedor, a gente precisa também se dividir, né? A gente precisa dar atenção em casa também, tem a família, tem os filhos. Então, sobre como a gente vai gerenciar isso tudo, né? Eu acho que isso foi muito importante também. Legal. Que mais dinâmicas, inspiração. E pra você, Sandra? Ai, gente, eu acho que foi bem importante tudo isso que elas falaram, porque sim, fez bastante diferença para mim também. Sair da zona de conforto de estar ali, participar, né, de tudo, eu acho que te coloca num lugar onde você não estava e que você precisa se habituar, né? O crescimento, ele precisa sair de um ponto, né? Eu lembro também de um exemplo, assim, que um empresário usou sobre a escada, né? Eu tô aqui, eu quero chegar lá, mas não é dando um salto. Exatamente passando por cada etapa, aprendendo em cada etapa, e foi bem esse conhecimento que eles trouxeram. Então, eu acho que o sentar e planejar e olhar para sua empresa, a consultoria também foi muito importante, porque quando a gente está dentro do negócio, a gente às vezes fica focado num problema e não consegue olhar de uma forma mais ampla. E quando você traz e tem a ajuda de uma pessoa de fora que vai olhar para o teu negócio de uma outra forma, te faz ver formas de crescimento que às vezes você nunca percebeu, sabe? E a gente teve algumas dinâmicas dentro do Meiup que era troca entre nós mesmos, né? E eu vejo que isso ajudou muito a crescer. A gente conseguia ajudar a empresa do outro, né? Olha, mas e se você fizesse isso? Uma coisa tão óbvia e que outra pessoa nunca tinha pensado, sabe? Eu lembro de ter compartilhado várias ideias, assim, com outras empresas e também ter recebido outras ideias e que me fez pensar, nossa, mas realmente faz sentido. Talvez se eu implementar isso agora, um pouco mais pra frente, vai me ajudar a crescer de uma forma bem legal. Então, eu acho que tudo isso ajudou nós a evoluir bastante ali dentro. Legal. Nossa, e a consultoria, assim, pra mim, pra fechar com chave de ouro, foi excelente também. Eu falei, até comentei com a Rose, eu disse, nossa, Rose, foi espetacular. Pra mim, assim, que eu pedi justamente na parte de financeiro, né, que era um pouco mais de dificuldade que eu tinha. E aí, o seu Antônio que fez pra mim, nossa, a planilha do Excel, eu disse, parece que esse cara, é ele que tá vivendo aí esses 4 anos, quase 4 anos de Nutrir. Então, ele desenvolveu, assim, uma planilha numa conversa, nessa consultoria, nossa, que foi, assim, excelente. Eu nem sei, eu disse, meu Deus, como que ele conseguiu, então, curto tempo, me ajudar dessa forma, assim, clareou de um jeito que eu disse, foi pra fechar com chave de ouro. E claro, né, eu acho que a Rose também, né, aquele coração de mãe, né, eu que venho de fora, assim, então, ai meu Deus, que pessoa amada. É uma querida, né, é uma querida. É isso aí. Esse foi um dos pontos que nós implementamos também da primeira edição pra agora, né, ter uma pessoa que acompanhasse do início até o final, o processo todo, né, é verdade. Então é muito legal. Aquela pessoa que chama a gente, que às vezes realmente o cansaço, o dia a dia, o corre, às vezes dá vontade, não, hoje o tempo não tá legal, vou ficar em casa, né, tomar um chimarrão com a família, mas é a tal da zona de conforto, e aí alguém te chamando, te puxando, incentivando, faz toda a diferença. A madrinha, né? A madrinha, é Rose, isso aí. Um beijo. Pra ela. Especial, queridona.
Ai, ai, legal. Olha só, a Sandra também falou sobre, né, toda essa troca, né? Isso é extremamente natural e possível quando a gente está no ambiente correto, né? Num ecossistema propício para isso, né? Inclusive também, né, nós temos dentro da SIC um núcleo de MEIs, né? Que é algo que te ajuda a manter, né, em constante evolução, né? Você quer comentar um pouco para nós sobre como está funcionando o núcleo? Sim, o objetivo do núcleo de MEIs, ele é desenvolvimento também para o MEI, né? Claro, o network, que ele acaba sendo uma consequência, mas o nosso objetivo sempre, nós vamos trabalhar agora o planejamento, é o que os MEIs precisam para o próximo ano. E aí a gente trabalha oficinas de marketing, foi trabalhado esse ano, de finanças, e o mais legal, Robert, é que a gente usa as pessoas que estão lá dentro. Uhum. Então, a gente tinha uma pessoa especialista em contabilidade, que também participava da coordenação. Então, um dia ela também nos trouxe uma aula sobre finanças, sobre contabilidade de MEI. Então, eu também pude contribuir para o pessoal quanto a marketing. Então, esse é o nosso objetivo ali no núcleo. É desenvolvimento do MEI, para que também seja um MEI up, né? Legal. Para que eles saiam dali, é o único núcleo, eu acho, que a gente quer que entre e que saia. Que vá para outro núcleo, né? Porque a partir de que não é mais MEI, tem que sair do núcleo. Então, esse é o nosso objetivo. Entre lá, se desenvolva com a gente e saia. Legal. E não necessariamente você precisa passar pelo MEI-UP para ser nucleado, né? Não. São coisas Diferente. distintas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, né? Você pode, sim, assim como a Elaine, né, participar do MEI-UP e estar no núcleo, ou você pode escolher só estar no núcleo, porque também é um ambiente extremamente saudável para que você e o teu negócio cresçam e prosperem. A gente ainda está consolidando os resultados dessa turma, dessa edição do MEI-UP, mas eu queria que vocês falassem um pouco na perspectiva profissional de vocês, né? Quais foram os números, os resultados que vocês obtiveram, né, alcançaram nesse ano? Na última edição, na edição anterior, nós tivemos pessoas com grandes crescimentos em vendas, né, crescimento comercial. Tivemos algumas empresas com crescimento de produtos, serviços, portfólio. Tivemos empresas que contrataram uma, duas, três, 4 pessoas. Tivemos empresas que já antes de terminar o projeto, né, deixaram de ser MEIs. Então, eu quero que vocês tragam resultados para ilustrar um pouco de todo o crescimento, de todo o conhecimento que vocês conquistaram nesses últimos 11 meses. Então, eu desenquadrei do MEI recentemente, em virtude também desse novo serviço que eu trouxe, que é a remoção a laser. Então, como eu falei antes, eu senti a necessidade do mercado porque eu faço micropigmentação de sobrancelhas. Então, eu recebia muitas clientes que queriam fazer o serviço comigo, mas eu não conseguia executar de uma forma bem natural, que é a forma que eu trabalho. Então, eu precisava indicar a remoção para outros espaços, né? E aí, o que me deixava realmente chateada era a forma que o serviço era realizado e como eu não conseguia ajudá-la. Então, implementei esse serviço de remoção a laser e junto dessa máquina, eu consegui atender outros serviços também que eu não tinha antes. Então, eu agreguei valor ali. Eu tive um crescimento de 100% no faturamento, em função disso, então, o desenquadramento. E aí, para o ano que vem, eu pretendo ter alguém para ajudar, né? Para ajudar a Iris crescer e que também queira crescer dentro da Iris para atendimento dos serviços que tomam um pouco mais do tempo da minha agenda para eu conseguir, então, focar mais nesses atendimentos de laser, micropigmentação e de curso, né? Então, eu ministro cursos também, mas era uma coisa que estava ficando para trás porque eu não tinha tempo para focar nisso. Então, pro ano que vem eu também quero focar mais nessas coisas para também ajudar eles a crescer e desenvolver outros profissionais na área. Que legal, que demais. Eu também, no meu caso, assim, foi um crescimento, né, uma demanda que tá crescendo, eu até comentava antes lá fora que eu tô procurando alguém para participar junto comigo da Crescer, porque como teve Isso é muito legal, né, quando o nosso sonho, né, nosso propósito, ele fica tão grande que a gente precisa dividir com alguém, né, é muito legal. Eu preciso dividi-lo, assim, no sentido de ter alguém agora para me ajudar, porque realmente eu percebi que eu não tô conseguindo mais dar conta sozinha. Então, o crescimento, ele vem aí
de pessoas, né? Nós tivemos também ali no Transformei do Núcleo, o Roberto da Zagonel, que esteve conosco, e ele falava muito disso, a gente precisa de pessoas para crescer, porque o teu braço ele vai alcançar até um ponto, então tu precisa de outros braços para alcançar mais, e o objetivo é sair do MEI, é crescer, então eu entendi que eu preciso agora contratar, né, a dor do crescimento, alguém para estar comigo ali, para desenvolver um trabalho melhor e maior. Legal, muito bom. Nós também tivemos agora, no mês de outubro, então, a migração, né, do MEI para o ME. Também estamos muito felizes com essa evolução, né? E justamente por essa troca de endereço que a gente teve agora, recentemente, a gente acabou investindo mais na própria loja, assim, né? Eu ampliei o meu espaço, busquei um espaço um pouco melhor, então acabei investindo mais em equipamento, congelador, enfim, uma linha nova de produtos que eu não trabalhava, que era com congelado, sem glúten, né? Sem leite, então estamos investindo mais nessa parte de alimentação inclusiva, e isso fez com que a gente teve, sim, também essa virada de chave, porque realmente hoje as pessoas estão muito em busca, né, alérgicos, intolerantes, então, e principalmente uma alimentação saudável também, né? Isso, então a gente teve esse crescimento também por esse investimento em produtos inclusivos, né, uma linha nova. E eu sempre tive ajuda, assim, apesar do meu esposo não estar ali sempre comigo, mas sempre ele esteve comigo, do meu lado, minha mãe também, apesar dela também não estar todos os dias, mas sempre quando eu precisei nesse tempo todo. A Nutri tá fazendo agora em abril do próximo ano, apenas 4 anos, né, ainda é uma bebezinha, digamos assim, mas eles sempre me ajudaram muito, sempre foram, assim, as pessoas que, mas realmente esse ano eu comentei com minha mãe e com ele, eu disse, gente, não dou mais conta, não vai mais dar, não venço mais, porque assim, acaba acumulando muita coisa, e o cliente, ele é tudo, né, ele precisa ser muito bem atendido, aquela experiência que precisa ser incrível para ele novamente voltar. Então eu disse não, então vamos contratar. Aí agora faz 4 meses que eu estou então com uma colaboradora também. E é isso, a empresa cresceu também justamente, né, a gente teve essa migração. Até não fiz os cálculos ainda comparado, né, relacionado ao curso nesse crescimento, mas eu posso te afirmar, assim, que por cima tenho praticamente certeza que deu mais de 200%. Nossa. Foi legal. muito bom. Que demais, que demais. Que demais. Olha só, quando o papo é bom, né, o tempo passa voando. E nós já estamos aqui nos encaminhando para o final. A gente né, pede que você que nos acompanhou até aqui, né, encaminhe esse conteúdo para todo mundo que empreende, para todo mundo que gostaria de empreender, para que se inspire com essas 3 belíssimas histórias, para que, quem sabe, possa participar da próxima edição do MEI Up, para que possa participar do núcleo de MEI, né, que possa estar em um ecossistema que possibilite crescimento para ele e também para o negócio que ele atua. Mas antes de finalizar, eu quero que vocês deixem um recado, né? Qual que é a dica que você pode deixar para quem empreende, para quem está começando, que está nos ouvindo, nos assistindo, com base nas experiências que você tem hoje? Qual é essa dica? Eu acho que não deixa o medo de mudança, de sair da tua zona de conforto te paralisar. A gente precisa ter bem claro quais são os objetivos, né? E encarar o que precisa. Eu acho que o MEI Up é bem isso, sabe? Nos tirou daquela zona de conforto. Por vezes não foi bom o que a gente ouviu lá, mas foi muito importante pra gente entender. Cara, quero ir até lá, eu vou precisar me preparar e passar por os processos. São dolorosos alguns, mas eu acho que quando tu chega lá no final e tu vê, poxa, eu passei por tudo isso e eu tô aqui, eu tô conquistando o que eu queria, vale a pena. Então, desafie-se. Vai lá e cresça. Eu acho que faço das palavras da Sandra as minhas, porque é realmente isso. Como primeira colocada, então, vou falar que não é sobre pódio apenas, né? Não é sobre o troféu. Eu acho que é muito sobre a caminhada. Então, é sobre todo esse tempo que você esteve ali, que você aprendeu, que você teve esse network, teve outras experiências. E realmente, a gente precisa sair da zona de conforto, né? Porque ali nada vai acontecer. E aí depois, quando você chega no final, você vê o tanto que você conseguiu, assim, você olha pra trás e você pensa, nossa, que orgulho de mim, né? Então, eu consigo, você consegue. É isso aí.
Eu complementaria falando sair da zona de conforto, sair de dentro da empresa ou de dentro da casa, né? Eu trabalho em home office. Fechado ali, você não vai crescer. Você precisa sair de dentro, precisa participar dos programas, precisa participar das associações, estar em contato com outros empreendedores. Então, sai, assim, desse mundinho seu, assim, vai para fora, vai pro mercado. É assim que você vai conseguir crescer. Muito bom. Que aula, hein? Que aula, demais. Para exemplificar, para resumir aqui a questão da premiação, né? Nessa edição nós fizemos uma classificatória com todas as empresas que participaram, né? Dessa classificatória saíram 10 para a grande final, onde teve uma banca avaliadora composta pelo Sebrae, pelo Pollen também, que é um grande parceiro, pela SIC e também por alguns empreendedores, né? Alguns empresários. E aí, com critérios de avaliação, foram pontuados, dentro desses 10 finalistas, os 3 finalistas que aqui estão à mesa sentadas, né? Mulheres aí representando, né, os campeões dessa edição. E é muito legal falar que esse momento, né, foi um pitching, né, de vendas, falando sobre o negócio, sobre alavancas e oportunidades de crescimento. E eu gostaria de encerrar com algo parecido. Com o pitching, né? Para que a gente possa, inclusive, usar esse material, né? Esse momento para convidar as pessoas para seguirem vocês, né? Então, poxa, histórias lindas, né? De muita superação, de muito crescimento, de muito aprendizado, né? De crescimento em um espaço de tempo extremamente curto. Então, acho que é bacana a gente deixar aqui esse recado final, né? Com esse pitching sobre o negócio de vocês e também com os canais, né? Como que as pessoas podem se conectar com vocês para continuar seguindo, né? Dicas e também, poxa, eu acho que isso é um negócio que é natural, né? Eu, na final, eu fui fazendo isso, né? Eu fui ouvindo os pitchings dos colegas de vocês e de vocês, já fui pegando os celulares, cara, que legal isso aqui, né? Eu preciso saber um pouco mais, né? Quero me conectar com essa pessoa. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo que também quer se conectar com vocês. Então, podemos começar por você, Sandra? Ai, Jesus. Vai lá, 3 minutos, Sandra. Cronômetro na tela valendo. Ai. Então, pessoal, a Iris, ela nasceu para cuidar da autoestima da mulher e trazer praticidade, tá? Então, quando a cliente entra lá na Iris, não é só um momento para ela sair mais bonita, é um momento para ela sair se sentindo mais cuidada, amada. E realmente o nosso diferencial é o atendimento, a forma como eu vou olhar para a sua necessidade, para o que você precisa e o que o seu rosto também me propõe. Nada do que eu faço é baseado em achismo, eu realmente olho o que o rosto da cliente precisa. A Elaine sabe muito bem, ela já é minha cliente, né? Então, eu me preocupo muito em oferecer um atendimento de excelência. Prova disso são as avaliações no Google, que são todas 5 estrelas. As clientes realmente retornam para executar outros serviços. Então, eu costumo dizer que eu atendo da forma como eu gostaria de ser atendida. E isso, consequentemente, né, fez a Iris crescer e chegar onde está. Então, eu quero crescer ainda mais porque eu quero que todas as pessoas tenham esse atendimento, tenham resultados bonitos. A gente vê muito, né, resultados que não são legais e o quanto abalam a autoestima da mulher, o quanto isso mexe na nossa também, trazendo uma depressão, uma forma de se olhar que não é legal, né? A gente sabe que a mulher, ela costuma se olhar no espelho e sempre ver os defeitos, dificilmente vai olhar as qualidades. Então, é isso que a gente pretende oferecer. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá, iris.inspira, todos os meus serviços, a diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas e também os cursos que eu ofereço, tá? Então vão lá, podem perguntar no direct o que vocês têm de dúvidas, que eu tô sempre ali disposta a compartilhar mais sobre o meu conhecimento, sobre como posso te ajudar e também um pouco sobre a vida real, maternidade, vida de mulher. Empreender tudo ao mesmo tempo. Tudo isso. Que demais. Obrigado, Sandra. Imagina. Eu posso pegar o gancho da Sandra, então. Porque a Crescer Marketing, hoje nós falamos muito em marketing digital, né? Em estar nas redes sociais, precisa sim ter um perfil que vende, porque o cliente ele pode até receber uma indicação, né? Mas ele vai lá fuçar no teu Instagram.
Daí chega lá, não te conhece, não entende o que você faz, não sabe como te chama, ele desiste da compra. Mas muito além do marketing digital, a gente trabalha com marketing 360, que eu falo. A gente olha para o atendimento, que é isso que a Sandra falava agora, sobre atender, porque a rede social sempre fala, ela é funil, o cliente vai chegar por ali. Mas e depois? Ela vende? Ela vende. Quem vende, na verdade, é você, que vai atender, ou a sua equipe comercial que vai atender e vai ter que converter a venda. Então, a gente tem esse olhar também para o atendimento, que a gente chama de marketing offline também. Então, essa é a Crescer, o marketing digital, com foco em marketing digital, mas que também olha o marketing de relacionamento. Então, podem me seguir lá, é a Crescer Marketing. Também estou por lá, né, sempre que possível, que a gente trabalha com o digital, eu falava antes, né, a gente atende vários clientes, então, mas pode me chamar, tem link lá, a gente pode trocar ideias também sobre o Meiup, várias pessoas me chamaram para saber como é que era o programa, então a gente está lá disposta a ajudar, a fazer um olhar também, né, uma avaliação bem tranquilo dos perfis do Instagram, então a Crescer Marketing. Legal, muito bom. Então, a Nutrir Produtos Naturais, ela é uma loja localizada em São Carlos, especializada em alimentos inclusivos, pensando principalmente num público alérgico, com intolerância. Então, cada alimento que a gente compra lá é feito por mim, que também sou nutricionista. Então, todo atendimento ao cliente também, eu sempre estou no dia a dia da loja. E convido vocês para conhecer a Nutrir, que é realmente uma experiência incrível, saborosa, saudável, nutritiva, como já diz o próprio nome, né? É Nutrir. Então, procura a gente lá nas redes sociais também, Produtos Naturais, _Nutrir. E o meu telefone é 4999308083. Qualquer dúvida, assuntos também sobre maternidade, empreender, nutrição também, receitas, enfim, a gente está à disposição também. Só chamar que estamos aí. Que legal. Para facilitar a vida de vocês, a gente vai colocar, né, Dustin, na legenda, os arrobas certinho, vai marcar também. Vai ficar mais fácil de você seguir essas grandes empreendedoras aqui da nossa região. E a Nutrir entrega em Chapecó, né? Entrega também. Entrega em Chapecó. Isso Pode aí. seguir que entrega em Chapecó. Projetos futuros para expansão, em breve. Olha aí, coisa boa. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, né? Pela entrega no projeto. O projeto é ótimo, mas com certeza o resultado ele também está muito alinhado à entrega que vocês tiveram no projeto, à confiança que vocês colocaram nos facilitadores, nos consultores, nos empreendedores que nós convidamos. Então, assim, o projeto é ótimo, mas ele foi incrível por conta da entrega de vocês. Então, parabenizamos enquanto entidade a entrega de vocês. Desejamos que vocês continuem crescendo, continuem prosperando, continuem empregando pessoas, continuem desenvolvendo as pessoas da nossa comunidade e que vocês possam também, cada vez mais, agora como referências, né, como premiados dessa edição, servir de inspiração para outros empreendedores que estão começando. Inclusive, né, fica o compromisso aqui, o nosso convite de que vocês estejam em mais eventos conosco, né, que a gente possa usar ainda mais a experiência de vocês para conectar e inspirar mais pessoas. Agradecer também aos nossos parceiros institucionais, a Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Dome Consultoria Empresarial. Agradecemos novamente também os nossos parceiros aqui da Closer e também o Sebrae, o nosso grande parceiro aí nesse projeto, no Meiup, e o Cicobi, que também está conosco, o Cicobi Maxi Crédito. E para você que nos ouviu, nos acompanhou até aqui, reforço o pedido de compartilhar, de curtir, de encaminhar esse conteúdo para outros empreendedores e para você não ficar de fora de quando vai ser a nova edição do Meiup, de todos os nossos eventos, dos eventos também dos nossos núcleos, né? Nos siga em todas as redes sociais, @ACI Chapecó, e também, né, o nosso novo site já está no ar, acichapecó.com.br, e também pelo telefone 3321-2800, você consegue ter acesso a todas as informações, inclusive entrar nos nossos grupos de WhatsApp segmentados por nicho de atuação, serviço, indústria, comércio, então você consegue receber conteúdo mais filtrado para a finalidade que você tem. E nós, né, aqui do podcast, voltamos no mês que vem com um novo conteúdo, com novas informações, conectando você a todas essas iniciativas. Muito obrigado e até breve!